Olá, continuando com o processo legislativo ordinário, nós vamos tratar agora sobre a chamada fase constitutiva deliberação executiva, que é a sanção ou veto. Eu sempre falo para as minhas e meus alunos que o presidente da República, governador, prefeito, ele é um convidado de honra no processo legislativo. Muitas vezes a gente vê a ênfase da imprensa dizendo: espera-se o veto do presidente, espera-se o veto do governador, do prefeito, como se o veto fosse a palavra final, e nós vamos ver que existe a possibilidade de derrubar um veto do executivo. Artigo 66 diz assim: na casa na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Então aqui a gente tem o primeiro tipo de sanção. Se quiserem puxar uma setinha e colocar aí na Constituição de vocês, a chamada sanção expressa. O presidente recebeu o projeto de lei, concorda com o projeto de lei e subscrita, assina, concordando e já envia para promulgação. Então, aquiecer é concordar. O presidente recebeu o projeto de lei e concordou com o projeto de lei. Parágrafo 1º. Aí a gente começa a tratar sobre o veto. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Então, o que a gente tem? O presidente da República recebe o projeto de lei. Acompanhem comigo. O presidente da República recebe o projeto de lei e não concorda com o projeto de lei. Ele pode vetar todo o projeto de lei, do primeiro ao último artigo, ou ele pode vetar partes do projeto de lei. Mas o parágrafo 2º diz que são partes inteiras, ou todo o artigo, todo o parágrafo, todo o inciso, toda a linha. Não se veta palavras, não se veta expressões, não se veta pontuação. Então, o veto parcial é de partes inteiras. Seja o veto total ou parcial, o presidente da República, ele tem que justificar as razões do veto. Ele tem que dizer por que ele está vetando o projeto de lei. E aí ele tem duas possibilidades, dois tipos de veto. O chamado veto jurídico, que é quando o presidente alega inconstitucionalidade, ele realiza ali controle de constitucionalidade preventivo, igual a CCJ tinha feito lá atrás, porque todo projeto passa pela CCJ e a Comissão de Constituição e Justiça verifica se aquele projeto de lei é constitucional. Tanto na Câmara quanto no Senado existe controle de constitucionalidade preventivo, que é realizado pela Comissão de Constituição e Justiça. Aqui também existe controle de constitucionalidade preventivo, que é feito pelo veto jurídico. O presidente diz: olha, esse projeto de lei está vetado porque ele fere a Constituição em seus dispositivos tais. E aí ele fundamenta. Ou ele faz o veto político, que é quando ele alega que aquele projeto de lei é contrário aos interesses públicos, aos interesses sociais. O presidente pode fazer um ou dos dois tipos de veto, tá? Tanto veto jurídico e político, quanto veto jurídico ou político. Bom, o presidente vetou, ele tem um prazo para mandar as razões do seu veto ao presidente do Senado. Por que o presidente do Senado? Porque o presidente do Senado
é o presidente do Congresso. Então, ele manda as razões do veto no prazo de 15 dias ao presidente do Senado. E aí, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, dentro de 48 horas, ele vai ter ciência das razões que motivaram o veto. Então, o presidente tem que fazer o veto em 15 dias e tem 48 horas para remeter esse documento ao presidente do Senado Federal. Muita gente me pergunta nas aulas se o presidente faz isso sozinho. Quem auxilia, quem tem a função administrativa de auxiliar o presidente na motivação dos vetos é a Casa Civil. Então, a Casa Civil tem procuradores concursados, obviamente, advogados com categoria e especializados nisso, que vão auxiliar o presidente nas razões do veto. Então, o presidente tem 15 dias para vetar, depois que ele veta, ele comunica que vetou e tem mais 48 horas para remeter esse documento às razões do veto. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará em sanção. Grifem aí a palavra silêncio e podem puxar uma setinha escrevendo sanção tácita. O que quer dizer? É o cala consciente. Se o presidente tem 15 dias para vetar e não vetou e nem comunicou que está vetando, passou 15 dias, ele ficou em silêncio, o seu silêncio importará na chamada sanção tácita. Tacitamente, o projeto de lei foi aprovado. Parágrafo 3º. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, em sessão congressual, sessão conjunta, junta todos os parlamentares e vão discutir sobre o veto, é aquilo que eu falei. E aí, por maioria absoluta, eles podem rejeitar o veto. O que é rejeitar o veto? Derrubar o veto. O veto não existe mais. Então, o presidente veta e a casa pode rejeitar aquele veto. Bom, aí vem o parágrafo 6º, parágrafo 5º, 6º e 7º, que eu vou ler junto, que é uma justificativa do mecanismo de freios e contrapesos. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, 30 dias, o veto será colocado em ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará. E se esse não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então é isso. O Congresso Nacional vetou, mandou para o presidente. O Congresso Nacional aprovou, mandou para o presidente. O presidente vetou, volta para o Congresso. O Congresso derruba o veto e manda para o presidente promulgar. O presidente não promulga, passa 48 horas na mesa dele sem promulgação, vai para a mesa do presidente do Senado. O presidente do Senado não promulga, vai para a mesa do vice-presidente e o vice-presidente do Senado tem que promulgar. E se essa matéria for rejeitada, artigo 67, traz as regras de reapresentação, só com a assinatura da maioria absoluta dos membros da casa que quer reapresentar aquele projeto de lei. Obrigado pela atenção, espero ter atendido.